Então chega o momento das leituras védicas, as gotas védicas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 16, verso 8. Eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle, que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Verso 9. Seguindo essas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas, que só servem para destruir o mundo. Repetindo os versos 8 e 9 do capítulo 16. Verso 8. Eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle, que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Verso 9. Seguindo essas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas, que só servem para destruir o mundo. Vou ler o sânscrito. Om asatyam apritashtam te jagat ahur anishparam aparaspara sambhutam kim anyat kamahai tukam etam drishtim avashtabhya nashtatmano dipa ipabudhaya prabhavantyugra karmana shasaya jagato hita. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Então, dando a sequência aqui das nossas dissertações acerca do conteúdo da Bhagavad Gita, a gente tem aqui como a referência que nós estamos utilizando esse capítulo, que é o capítulo das naturezas divinas, não é? E como está sendo traduzido no capítulo, no livro original, né? As naturezas divinas e demoníacas. Então, nós colocamos da mesma forma aqui para corresponder a como está escrito lá. Mas nós já contextualizamos aqui a questão da palavra demoníaco, demônio e tal. Então, não vou retornar nesse ponto, que já foi elaborado. Os dois versos, esse verso, principalmente o primeiro, verso 8, eles dizem que este mundo é irreal. Tá? Quando essa afirmação é feita, né, de que o mundo é irreal, o contexto aqui se refere ao fato de que a intenção de apresentar a criação como sendo meramente aleatória e, portanto, descartável, irrelevante, né, no contexto da sua a formalidade em haver um sentido objetivo, né? Quando você tira o sentido objetivo da formalidade metafísica da criação, ou seja, não há um sentido para a vida, não há um sentido para a criação é meramente um fruto aleatório das interações das partículas flutuantes que geram as estruturas, as formas, etc., a vida, e que tudo isso é simplesmente um acaso aleatório do processo daquilo que nós interpretamos como existência, mas que, em última instância, a existência é irrelevante dentro do contexto, é simplesmente uma confusão mental. Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista filosófico, uma afirmação inconsistente e, por que não dizer, preguiçosa, né? Do ponto de vista intelectual, ela é preguiçosa. Enquanto
declaração filosófica preguiçosa, ela também é pretensiosa. Por quê? Ela pretende admitir, ela pretende dar à preguiça intelectual um valor que não há, um valor que não existe, um valor que esse valor não merece ter. Então, a preguiça filosófica, o cansaço filosófico, o desânimo filosófico, o ceticismo, o ressentimento filosófico de atribuir à criação um valor inferior ao que ele de fato tem, que é o valor metafísico, é meramente, né, um desânimo intelectual, um cansaço, né, filosófico da parte dos pensadores ressentidos com o ato de existir e que, portanto, transferem à criação um valor irrelevante ou insignificante a ponto de declarar que a criação é meramente aleatória. Isso é uma que se chama de falácia, né, filosófica, e para isso, e para corresponder a isso, alguns, né, pensadores vão dizer que nada disso daqui tem valor algum e que, portanto, algo que não tem valor ou algo que é simplesmente mecanicamente dispensável também é irreal no sentido do seu valor objetivo. Não há valores objetivos para a criação, não há valores metafísicos para a criação, não há sentido para a criação, não há um criador, portanto, não há nada que seja relevante ou de valor. Logo, tudo é irreal, no sentido fundamental de ser. Tá? Nós sabemos que, do ponto de vista analítico, o mundo é uma simulação, né? Nós temos dados matemáticos que confirmam isso daí. Entretanto, o fato de ser uma simulação não significa que seja irreal, né? Realidade virtual é realidade, porque se refere a uma realidade possível, né? Toda realidade virtual se refere a uma realidade possível, ok? Então, é descrito que esse mundo, essa criação, é um reflexo aproximado, é um reflexo que se chama de reflexo pervertido, né? Eles chamam de reflexo pervertido, mas ele não é pervertido, né? Ele cumpre a sua função de ser, ele não se perverte. Ele decai em alguns momentos, mas ele se autorrecicla constantemente. Então, a energia da criação, ou a energia do Senhor Supremo, jamais é pervertida, né? Ela tem a mobilidade de permitir que as almas realizem os seus desejos, que às vezes se tornam decadentes dentro dessa criação. Mas a criação ou a energia do Senhor Supremo jamais se perverte. O que tem, em termos de pervertido, é justamente essa intenção do ser consciente de ser a pessoa relevante, ou de ser o centro da operação de toda a criação. Então, eles vão dizer que o universo é aleatório, tudo é aleatório, a única coisa real é a minha personalidade que está fazendo essa declaração, que é uma pretensão, né? Quer dizer, assim, é só pessoas muito tolas e ignorantes que vão assimilar essa informação como sendo relevante. Então, a pessoa, ou os pensadores, eliminam todos os outros processos para estabelecer as suas próprias personalidades como centro das operações. Isso é simplesmente, entende? Assim, entre pessoas ignorantes, tudo bem, mas entre pessoas que estão acostumadas a pensar a realidade, isso é simplesmente, sabe, assim, é um abuso da capacidade que nós temos de entender que isso é uma, vamos dizer assim, uma trapaça, por que não dizer uma burrice? Então, isso não é agradável para quem está acostumado a pensar, ouvir um pensador dizer que tudo é irrelevante. Então, por que a palavra dele seria relevante, já que tudo é irrelevante? Não é bem assim, não. É assim, é dito que durante o dia, né, ou durante a noite, aliás, os vagalumes têm valor de luz, são referências de luz. Mas durante o dia, na presença do sol, os vagalumes desaparecem. Então, os assim chamados pensadores racionais, os assim chamados intelectuais, pensadores da criação, ceticistas, ressentidos, pessimistas, preguiçosos intelectuais, são fontes de referências para aqueles que estão no escuro. Eles parecem ser uma referência para aqueles que estão na escuridão da ignorância. Eles parecem brilhar diante dos olhos daqueles que estão perdidos no escuro. Assim como vagalumes são referências de luz para quem está na noite. Mas para quem está durante o dia, diante do sol, essa posição, ou esse pensador, ou esse conceito, simplesmente não entra na composição da equação, não entra no radar.
nem aparece na equação, essa probabilidade. É por isso que os pensadores vão chamar esses assim chamados racionais de pessoas sem nenhuma inteligência, tá? Ou nenhuma inteligência produtiva. Isso é um fato. A gente vê, por exemplo, aqui, o verso está dizendo que eles dizem que é irreal, sem nenhum fundamento, né? Não tem objetividade metafísica, é simplesmente uma composição química flutuante no espaço, e é produzido do desejo sexual, e tem como causa apenas a luxúria, ou seja, o mundo tem uma única função, desfrutar do prazer dos sentidos, mecanicamente, né? Quer dizer, quando você tira o valor absoluto ou valor metafísico de uma ação, de uma criação, de qualquer objeto, você transfere a esse objeto o valor absoluto de ser. Só que esses objetos, eles se decompõem, eles se decaem, eles se dissolvem. Logo, todo o processo, né, de construção emocional da humanidade também entra em colapso e dissolução. Tem um pensador moderno chamado Zygmunt Bauman, que, encostou nesse conceito, né, que se deparou com essa realidade e criou um sistema de compreensão da psique humana a partir de um conceito chamado liquidez. Então, ele vai chamar o mundo líquido, relações líquidas, tudo fica líquido, né, tudo se dissolve. Claro, porque dar valor a pessoas ignorantes, você vai acabar se dissolvendo, logicamente. É como investir numa empresa que está falindo, é como emprestar dinheiro para alguém, para um mal pagador, sabe? É como uma moça se casar com um homem promíscuo, né? Que flerta com várias mulheres, sabe? Você dar valor a uma pessoa não confiável, o resultado é insegurança emocional. Então, uma vez que a humanidade está dando valor a um pensamento irracional, que não atribui valor objetivo à criação, qual é a consequência do ponto de vista psicológico para a humanidade? Ela vai se sentir insegura, amedrontada, perdida, sem norte, sem rumo, sem bússola, sem abrigo, sem seguro. E qual é a consequência disso? Ela vai desejar, como toda criança deseja, né? Quando está com medo no escuro, ela deseja desaparecer. E aí você tem, em dados estatísticos, um aumento exorbitante do índice de suicídios, como consequência. É um fenômeno na psicologia chamado despersonalização ou desrealização, são fenômenos consequentes da falta de norte, da falta de sustentabilidade, da falta de consciência de qual é a função da criação, de qual é o objetivo do ato de existir ou de, sabe, pela qual nós estamos atuando ou agindo. Então, não é tudo que reluz que é ouro. Não é tudo que brilha que é uma referência. Nós temos que ter a discriminação para saber o que nós colocamos no coração. Não é tudo que nós ouvimos que deve ser acolhido no coração. Nós temos que ter um filtro, um sistema de segurança. Você tem um computador, tem um antivírus. Você tem um telefone que tem um antivírus. Se ele não tiver, os seus equipamentos travam, dá problemas. Se você não tiver um antivírus, se você não tiver um sistema de segurança, a sua cabeça vai ficar um rebu, né? Como você diz por aí. Tá um rebu. Fica um rebu. Porque entra qualquer porcaria na sua cabeça e começa a interagir com o seu sistema neurológico, metaboliza com os seus softwares de funcionamento e trava tudo. De repente, você se vê numa condição de estado de choque, paralisada, numa condição de rebu. O que significa que entrou um monte de porcaria na sua cabeça e agora você vai ter que dar um jeito de tirar tudo isso daí, para você conseguir rever o seu norte. E para isso, é necessário que haja um sistema de limpeza adequado, interno, e uma bússola consistente, robusta, a ponto de que você consiga dar os passos na direção, né, a qual o universo foi criado, para a função metafísica da criação, que é a sua ascensão, a sua transcendência, a sua evolução. E por evolução, nós não estamos falando só simplesmente o ato de se sentir evoluído, não é isso. Como é que você vai saber que você está evoluindo? Tá, vamos supor que aconteça que você evolua mesmo, né? Como é que você sabe se você realmente está evoluindo? Tem uma referência, tem que ter uma referência.
né? Tem que ter um parâmetro de referência, tá? Então, como é que você sabe quando você está evoluindo? Quando cada vez mais fica mais consistente ou fica mais robusta no sentido de bem fundamentado a sua decisão de agir em vida para não retornar mais a renascer como ser humano. Enquanto você pensa que essa atitude é utópica, é abstrata, é meramente esotérica, enquanto você imagina que essa afirmação é uma pretensão, é apenas um devaneio, você ainda não entendeu a função do ato de existir. Ou a função do ato de evoluir, melhor dizendo. Evolução significa que você vai entender que nascer como ser humano não é apropriado para você, alma. Enquanto nós não entendermos que nascimento humano não é apropriado para nós, almas, a evolução não aconteceu. Você ainda está vivendo rascunhos de evolução. Evolução significa entender o sentido de existir. Não é apenas para fazer imersões, retiros, ter, né, experiências estáticas de êxtases momentâneos. Essas experiências estáticas de êxtases fazem parte do processo de se sentir e se descobrir. Mas o conhecimento deverá ser a pauta principal. E por conhecimento, nós entendemos que você, aquele que evolui, nós, aqueles que evoluem, chegamos à seguinte conclusão: não é apropriado nascer como ser humano. Essa é a primeira etapa de evoluir. A próxima é, muito bem, então agora, o que devo fazer para formalizar ou confirmar essa minha decisão de evoluir e não renascer mais como ser humano? Aí começa. Tá? Então, para finalizar a minha fala, aqueles que não têm nenhuma inteligência ocupam-se em atividades que prejudicam a si mesmas. Tá? E quais são as atividades que prejudicam a si própria? Aquelas atividades que te obrigarão a renascer novamente. Porque a ignorância mata. A ignorância é o vírus mais letal de toda a história da humanidade, de toda a história da existência toda, de todos os seres vivos, de todas as entidades vivas que permanecem nesse mundo, nascendo e morrendo. Porque elas nascem e morrem devido à ignorância. A ignorância mata o ser uma vez, ele renasce, ela mata de novo, ela renasce, ela matará de novo. É uma doença letal, permanente, altamente resistente. O único antídoto ou remédio para essa doença letal, que mata o ser continuamente, chama-se conhecimento, Gyanan. Então, caso você queira se curar dessa doença letal, é muito importante aproximar-se daqueles que têm conhecimento e aprender com eles qual é a meta e o sentido da vida. Porque se você não aprender com aqueles que têm conhecimento sobre a meta e o sentido objetivo da vida, certamente você vai aprender com os ignorantes. E a sua doença letal permanecerá com você. É responsabilidade sua. Você vai pagar o preço, você vai pagar o ônus por ser avalista de maus pagadores, ou por ser aprendiz de maus conhecedores. Nós temos que saber que a decisão de evoluir é nossa e nós temos que tomar essa atitude. Por isso que a gente continua falando constantemente, porque ao ouvirmos constantemente essa informação, gradualmente, nós vamos tomando consciência de qual deve ser o nosso norte, tá? E, bom, então nós temos a Bhagavad Gita, que é uma bússola bastante bem fundamentada, bem consistente, e é nessa direção que nós caminhamos, tá? Muito bem, obrigado pela atenção, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.